Fala, rapaziada, boa terça-feira a todo mundo, né? Eu já tava com saudades. Hoje tem Esporte Clube do Recife em campo, rapaziada. Pela Copa do Brasil, o Sport tem o dever de passar diante da equipe do Operário lá de Várzea Grande, do Mato Grosso, tá? Vamos falar sobre isso, análisezinha pré-jogo, quem deve ser titular, quem pode pintar. Sabemos que Lucas Lima, o Hereda, Zé Lucas também tá fora, a gente vai falar sobre isso. Qual que é a premiação caso o Sport passe de fase e muito mais, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife e também me ajudar aí a cada vez mais levar, né, o Sport Clube do Recife aí Brasil afora, rumo a 5 mil inscritos aqui no YouTube, graças a vocês. Você já é inscrito, meu irmão, muito obrigado, tá? Rapaziada, vamos lá. O Sport vai enfrentar hoje a equipe do Operário, do Operário de Várzea Grande. E, cara, é um confronto difícil, tá? Não acho que vai ser um confronto fácil. Pelo contrário, vai ser um confrontozinho chato. O Sport que iria jogar a priori lá na Arena Pantanal, né? Onde o Cuiabá vinha jogando os jogos de Série A aí, Sul-Americana e tudo mais. O Sport agora vai jogar no Dutrinha. O Operário acabou revertendo aí essa decisão do mando de campo lá da Arena Pantanal pro Dutrinha. O que acontece? O Dutrinha ele tem uma capacidade ali de 9 mil pessoas, beleza? 9 mil torcedores. E, cara, é um gramado mais difícil de jogar, tá? Mas o Sport já passou também por gramados similares, tá? O Sport jogou contra o Souza da Paraíba, jogou contra o Petrolina, jogou contra o Central. Se tiver outros jogos aí também, vocês me avisem, mas o Sport já, em tese, já enfrentou gramados ruins, né? Neste início de 2025 aí. Então a gente não pode se apegar muito ao gramado, não. Claro que tem o fator Mato Grosso, né? Que, pô, é ruim jogar lá. É calor, é quente, tem toda a questão disso aí, mas a gente já jogou jogos bem ruins, inclusive o último jogo do Sport foi 4h30 da tarde lá em Petrolina, irmão. Calorzão aí de 42, 43 graus nos jogadores. Então, não podemos lastrear uma possível derrota do Sport a esses fatores, tá? O Sport tem mais time, o Sport tem mais elenco, tem mais treinador, tem mais camisa, tem mais investimento, tem mais história, com todo respeito aí ao Operário, beleza? Então, o Sport precisa passar dessa primeira fase, até porque as premiações da Copa do Brasil são altíssimas. E é um campeonato muito visado por todos, né? Quem já jogou essa primeira fase aí da Copa do Brasil, dos times que vão jogar a Série A, como o Ceará, como o Vasco, o Atlético Mineiro, o Grêmio, já passaram dessa primeira fase. Então o Sport precisa também passar para conseguir almejar ainda mais os seus objetivos aí neste campeonato. O próprio presidente, né, Yuri Romão, falou que o objetivo do Sport aí na Copa do Brasil é chegar aí às quartas de finais. Vai acontecer? Não sei, depende do Sport, beleza? Bem, vamos lá. O jogo vai ser transmitido no Sport TV e no Premiere, então não vai ter transmissão aí em canais abertos, né? Gold, enfim. Vai ser só no Sport TV e no Premiere. O jogo vai ser às 9h30 da noite, tá? Então podem sintonizar aí nesses canais 9h30 da noite que vocês vão conseguir assistir o jogo. Tá aí a fachada, né, do estádio do Presidente Dutra, né, do Gaspar Dutra, na verdade, o famoso Dutrinha, beleza? E o Operário deve ir com a seguinte escalação, o Operário que não tem ninguém de fora, né? Basicamente, Matheus Carioca e João Maranini de fora, mas deve ser a seguinte escalação do Operário. Luiz Henrique no gol, Daniel Felipe e Dante na zaga, Vitor Gotens e Castanha nas laterais, Fabrício Lusa, Matheus Claudino e Santos pelo meio, Yuri, Guilherme Teixeira e Caio Vinícius no ataque. Essa aí deve ser a escalação do Operário. Já o Sport deve ir com Kaique França no gol, Chico e João Silva na zaga, Matheus Alexandre e Igor Cariús nas laterais.
É o seguinte, João Silva e Chico, para mim, boa zaga. Acho que poderia até entrar o Lucas Cunha, mas o Chico vem fazendo um início de 2025 até ok. Matheus Alexandre, entendo que pode aparecer sim, tranquilamente nesse jogo. Um cara que já foi importante para o Cuiabá. Inclusive o Matheus Alexandre conhece, né, o Dutrinha, o Igor Cariús. Ambos já jogaram no Cuiabá e voltam aí para jogar lá no Mato Grosso. E, rapaz, Matheus Alexandre ele precisa mostrar o que veio, né? Fez 2 bons jogos até então. Depois foi horrível tecnicamente falando, taticamente falando. Mas agora ele precisa dar a volta por cima. Não dá pra gente também escantear o jogador e, bom, vamos contratar outro lateral e esquecer o investimento que fizemos. Se foi bola fora ou não da diretoria, isso é um papo para depois, um assunto para fora do gramado aí. Mas o Matheus Alexandre ele precisa mostrar para o que veio. E hoje é uma partida importante, interessante até para o jogador mesmo mostrar aí a sua qualidade, né? Rivera no meio de campo, o Zé Lucas não joga, né? Tá na seleção sub-17. Inclusive o Zé Lucas foi titular no último jogo, né, da seleção sub-17, acho que jogou hoje, se eu não me engano, venceu a partida por 2-1, então aí parabéns ao garoto, foi importante também na vitória da seleção sub-17 do Brasil. Então o Rivera deve ser o titular e vai ser o titular na temporada, sabemos disso, né? Uma hora ou outra ali é o que o Zé Lucas deve tomar a posição do Rivera. O Fabrício Domingues pelo meio como segundo volante e Atêncio no meio de campo, né? O Lucas Lima não joga, está lesionado, e o Zé Lucas está fora do jogo. Nicolas, e o Hereda, que jogou o último jogo, não viajou, teve um desgaste muscular aí e vai ficar em Recife fazendo a recuperação para os próximos jogos que tendem a ser importantes também para a equipe do Sport. Carlos Alberto na frente, junto com Gonçalo Paciência e Barleta. Vamos lá, o gramado, gente. O gramado aparentemente é um gramado mais pesado. Então, Barleta, Carlos Alberto, um Lene Lobato, um Gustavo Maia, o próprio Atêncio, que tem uma boa velocidade também, vão ter uma certa dificuldade no quesito de colocar a bola ali para correr e correr atrás dela, né? Mas beleza, a gente já jogou contra o Central lá no Lacerdão, jogou contra o Petrolina, então a gente já enfrentou esses gramados antes. Os jogadores do Sport já têm uma boa ideia de como vai ser aí o gramado lá do Dutrinha. Quem vai apitar o jogo é o Sávio Pereira Sampaio, tá? E a escalação para mim é mais ou menos isso aí, não foge muito não. Talvez ali um Gustavo Maia no lugar do Carlos Alberto, talvez um Pablo entrando no segundo tempo ali no lugar do Paciência, dependendo de como tiver o jogo, né? Enfim, para mim é tudo de melhor do que o Sport tem. Claro, tem Sérgio Oliveira no banco, tem Lucas Lima que tá fora, tem o Zé Lucas que pode agregar também, mas hoje isso aí é tudo de melhor que o Sport tem para o jogo de hoje, tá? Podemos considerar um Sérgio Oliveira também entrando no segundo tempo, a depender do placar, enfim. Se eu fosse arriscar um placar para esse jogo aí, eu arriscaria um 2-1, tá? Ou um 3-1. Acho que não vai ser muito além disso. Acho que o Sport toma um golzinho sim, mas deve vencer sem muitos perrengues a equipe do Operário. Assim eu espero, né? Pelo amor de Deus, até o Náutico passou de fase, tá, Sport? Até o Náutico já passou de fase. Mas enfim, vamos lá. As premiações, gente, da Copa do Brasil, o próprio presidente Yuri Romão, né, falou que queria que o Sport chegasse nas quartas de finais. Isso aí é o planejamento que eles têm aí para a Copa do Brasil. Beleza. A primeira fase, só de participar. Então o Sport, a partir do momento que pisar em campo e começar a partida, já vai ganhar R$ 1.543.500. Então, mais de 1,5 milhão aí, né? De reais, só por jogar essa primeira fase da Copa do Brasil. Eu já vou falar sobre aqueles que entram na terceira fase, tá? Porque é tão importante já entrar na terceira fase, eu já vou falar. Mas então, só de entrar no jogo de hoje é 1,5 milhão, né? São aqueles grupo 1 ali, daqueles grupos de Série A, o Sport faz parte do grupo 1. Passando do Operário hoje, no próximo jogo o Sport já recebe mais 1.874.000. Então eu vou até pegar a calculadora aqui, tá? Para a gente fazer os cálculos, 1.543.500 mais 1.874.250. Então, se passar hoje do Operário, o Sport já soma em premiações aí 3,5 milhões aproximadamente de reais.
Já começa a ficar interessante. Passando para uma terceira fase da Copa do Brasil, e aí, claro, o Sport vai enfrentar o Novo Horizontino, caso o Novo Horizontino também passe, o Sport também deve ser Sport e Novo Horizontino na segunda fase, mas passando para uma terceira fase, o Sport deve ganhar aí mais R$ 2.315.250. Então, até a terceira fase, em acumulados, tá? Em acumulados, o Sport já recebe 5.773.000. Então, olha só, mais de 5 milhões e meio de reais em premiações, tá, rapaziada? Chegando a uma oitava de final, a uma possível oitava de final, que o Sport já chegou várias vezes, já foi campeão da Copa do Brasil, mas chegando a uma oitava de final da Copa do Brasil de 2025, são mais 3.638.250 reais. Então, é 9.371.000 acumulados até as oitavas de final. Chegando no objetivo do Sport, né? O Sport, caso aconteça aí de chegar às quartas de final, a gente está falando de mais 4.740.000, tá? 750 reais. Então, já seria mais de 14.200.000 reais acumulados até as quartas de finais. Aí já dá para pagar os investimentos como o Atencio, como o Carlos Alberto, como o Matheus Alexandre. Então a gente já consegue ver que o Sport já consegue, se caso chegar na quarta de final, liquidar, né, boa parte aí dos investimentos que fez para essa temporada. Chegando numa semifinal, gente, aí é mais 9.922.500 reais. Então aí já fala aí de mais de 24 milhões de reais. Caso for vice-campeão, né, o Sport ganha mais 33 milhões, ou se for campeão, mais 77 milhões. A gente está falando aí de 14 milhões caso o Sport chegue às quartas de final, que é o que o Sport realmente almeja na temporada. Para isso tem que vencer hoje, mas estamos falando de premiações altíssimas em caso de chegar à semifinal e tudo mais. Nicolas, o Sport tem time para brigar? Tem. O Sport tem time para chegar nas quartas de final. Agora, claro, o Sport precisa ser um time bem treinado, precisa correr atrás, precisa entrar com essa gana, com essa vontade, entre aspas, né, querência que a gente fala aí, de chegar realmente às quartas de finais, não só pelo dinheiro, né, mas por ser um time que pode brigar ali forte. O América Mineiro fez isso recentemente. Não sei se você lembra, o América Mineiro de Lisca, inclusive, com Ademir e tudo mais, chegou a quartas de finais da Copa do Brasil. Acho que, se eu não me engano, foi quartas de finais ou foi semifinais que o América chegou. Falando em terceira fase, gente, como eu prometi aqui para vocês, olha só. O grupo o time que já entra ali na terceira fase da Copa do Brasil, como é o caso de Botafogo, de Palmeiras, do próprio Bahia, do Fortaleza, eles já recebem a premiação basicamente, logicamente um pouco reduzida, né? Mas já recebem a premiação certa ali na terceira fase de grupos, né? Como eles pulam a primeira fase e a segunda fase, na primeira fase eles já receberiam 830 mil, né? Mais 1 milhão de reais. Então deixa eu colocar aqui 830 mil, mais 1 milhão de reais da segunda fase, mais aí 2.315.250 reais. É menos do que se você for disputando a primeira, segunda, terceira fase, é menos, sabemos que é menos, tá? Mas assim, você já está garantido na terceira fase, você já recebe 4.145.000 reais, independente do que acontecer na primeira e na segunda fase. Você não corre riscos de sair prematuramente numa Copa do Brasil. Então, Fortaleza, o Bahia, o próprio Botafogo, o Palmeiras, acho que o Flamengo entra nesse caso aqui também, já entrarão recebendo 4.145.000 reais e não terão essas datas, né, de primeira fase, de segunda fase, não correm risco de ser eliminados prematuramente. Passando, aí eles já entram aqui nas oitavas de final, recebendo ainda mais, né? 3.638.250 reais. Depois passam para umas quartas de final e aí podem avançar ainda mais. Gente, placar de hoje, né? Espero que o Sport vença com uma certa tranquilidade a equipe do Operário, que passe de fase. Vai ser um dinheiro importante.
É uma competição importante, o Sport gosta da Copa do Brasil, tem uma ligação muito forte, já foi campeão, como a gente já falou, mas espero que o Sport faça valer o favoritismo, tá? Tamo junto na live pós-jogo aqui no canal e também no canal do Luiz Heitor. Não vou conseguir participar da live pré-jogo, mas live pós-jogo, tamo aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!